Pra você inscrito fiel que ficou esperando até ter vídeo no canal, você está se perguntando, Yamashiro, que você ficou tanto tempo assim fora, cara? Foi quase um mês ou até mais. Tava tendo obra aqui em casa, então meio que tava dando muito barulho, muita pessoa falando, muito barulho de máquina, então não ia ficar um clima legal pra eu gravar vídeo. Então eu optei por não gravar, mas calma que eu não fiquei só procrastinando não. Eu assisti alguns animes, então eu acredito que logo vai ter uma análise no canal ou algo do tipo assim. Mas enfim, vamos para o vídeo. Opa, fala aí galera. No vídeo de hoje eu vou falar de um anime para quem gosta de animes com sangue, estratégias. E sim, eu vou falar de Higurashi no Nakoroni. E lógico que eu tô falando do Go, né? Já tiveram 3 versões, se eu não me engano, de anime. Então, fora que Higurashi começou como uma franquia de jogos. Então, provavelmente se você procurar no Google, você vai achar lá Higurashi, não sei o que, videogame, entre outras coisas. Por se tratar de um novo Higurashi, ele continua da onde parou o último, que no caso é o Higurashi no Nakoroni Kai. E eu não vou ficar falando do vídeo inteiro Higurashi no Nakoroni, eu vou falar só Higurashi, Go e pronto. Eu vou dar minha opinião se vale ou não a pena assistir. E também eu vou falar se ele é melhor que o antigo Higurashi, no caso Higurashi no Nakoroni e Higurashi no Nakoroni Kai. Perdão, eu falei de novo, eu falei que ia ser a última vez, mas agora foi uma exceção. E quando eu fiquei sabendo disso alguns meses atrás, e sim, eu demoro bastante tempo pra assistir um anime curtinho desse aqui, perdão. Mas vamos logo começar. História. Em questão de história, Higurashi não é, pois envolve muitas coisas, uma complementando a outra, do jeito que eu gosto, né? Uma maldição do Yashiro, que era uma lenda urbana, que muitos diziam que uma pessoa era morta e a outra desaparecia. Mas isso era um Higurashi antigo. Depois, lá no final do Higurashi Kai, é mostrado que não era uma maldição e tinha uma pessoa por trás disso. Nesse novo Higurashi, a Rika tem que moldar um mundo perfeito, para que ela e nenhum de seus amigos sejam mortos, no caso, alguém perto dela. Só que se você assistiu o Higurashi antigo, o Higurashi Kai, você se lembrar que ela ressuscitava cada vez que ela morria. Ela meio que ia pra meio que um universo assim, fictício. Eu não sei explicar direito. Olha essa imagem e vocês vão entender. これで世界を繰り返すときに記憶の一部を失うことはなくなったはずです。誰に殺されたのか覚えていることができるはずです。今のひなみ沢が5年前とは違うことに。Pra essa realidade, então, entre aspas, dos mundos que falharam, ela ia pegando, ressuscitando e ia consertando. Tipo, o que ela errava na outra, ela tentava consertar na outra. E aqui segue um padrão bem parecido, só que aqui parece que não importa o que ela faça, ela tenta repetir os mesmos atos que ela fez no antigo, as coisas que deram certo pelo menos, tenta até melhorar algumas coisas, mas ainda assim sempre acaba dando errado. Então ela descobre uma maneira de se matar permanentemente, porém ela decide dar a chance e tentar mais 5 vezes. E as 5 vezes dão errado, porém na última tentativa ela descobre um dos possíveis motivos pelo qual os mundos antigos estavam dando errado. E meio que a amiga dela, a Satoko, mostra isso. E de uma maneira nada amigável. O amigo desse não precisa nem inimigo. Meio que a Satoko explica que sempre estava dando errado porque ela tentava sair de Hinamizawa. E isso deixava o Yashiro furioso e a maldição caía sobre ela. Então ela decide não sair mais de Hinamizawa. E nessa última tentativa, após eles fazerem brincadeiras e outras coisas, ela vai dar um presente pra Satoko, né? Porque todo mundo tinha combinado de dar um presente pra ela e ela vai dar o presente dela. Né? Então ela dá esse presente, porém a Satoko meio que prevê que poderia ter uma armadilha lá. Então a Rika, não sendo boba nem nada, meio que ela descobre que a Satoko pode ter um certo envolvimento por trás disso. E ela acaba acertando a moça, porque a Satoko fica com esses olhos amedrontadores e aponta uma arma pra ela. Então mostra ela indo pra escola de Hinamizawa. E daí a Rika começa a contar que ela tem um sonho de ir para uma escola, que é meio que você tem que fazer um vestibular ou algo do tipo assim, você passa e você vai para ela. E parece que, entre aspas, é quase como se fosse uma faculdade assim, uma escola avançada, mais propriamente dita. Então elas fazem esse vestibular, estudam bastante, tem um leve incentivo dos amigos dela. E aí o que acontece? Elas vão fazer a prova, a Rika logo vê o resultado e a Satoko fica preocupada porque ela não tá vendo o resultado dela, até que ela vê e as duas conseguem passar. Então elas começam a estudar lá, a Rika se destaca muito por ser bastante inteligente e se enturmar bem, já a Satoko não se dá tão bem assim porque
ela quase não estuda e meio que ela não gosta dos costumes, entre aspas, das pessoas de lá, meio que ela acha que elas são refinadas demais pra ela. E já a Rika se adapta melhor e acaba criando muitos amigos, enquanto a Satoko só tem a Rika mesmo. Então a Satoko meio que começa a ficar com inveja da Rika, dizendo que ela só fica com as outras meninas e de que ela não está ajudando ela, como ela prometeu que ajudaria. E então ela começa a criar uma certa raiva assim dela, assim, só que meio que ela guarda isso pra ela e meio que não demonstra tanto assim. Só que ao mesmo tempo que ela sente uma leve raiva, ela ainda gosta bastante dela e gostaria de voltar nos tempos antigos, assim como era antigamente. Então, entre algumas desavenças, meio que Satoko faz uma brincadeira sem graça que acaba machucando uma aluna, e meio que uma outra aluna dedura ela porque a Rika acaba soltando sem querer que a Satoko era especialista em armadilhas, não sei o que. E então ela vai meio que para um reformatório assim lá dentro da escola, ela fica lá por uns dias. Mas aí ela e a Rika recebem uma carta da Mion dizendo que vai ter uma reunião do clube. Então eles vão lá pra reunião, né? A Mion vem buscar elas. E eles começam a jogar, começam a ter várias brincadeiras, rir bastante. Até que eles vão pro restaurante e a Satoko pede pra Mion vir buscá-la depois porque ela quer dar uma volta pro Hinamizawa. E ela começa a ver as coisas antigas e tal, começa a se decepcionar, vendo que algumas coisas estão, entre aspas, desmoronando, a casa delas basicamente nem existe mais. Então, ela acaba vendo uma estátua do Yashiro lá dentro do templo e meio que ela começa a sentir uma vibração. Ela vai tocar naquela estátua e meio que a estátua assim dá um feixe de luz, um negócio, e ela é transportada para ser que uma dimensão parecida com a da Rika. Não sabemos se é a mesma, eu acredito que não, né? Porque senão os dois se encontrariam lá dentro. Mas é meio que parecido e ela tem meio que também uma deusa, assim como a Rika, que ela se autodenomina como eu, né? Meio que ela mesmo dá o apelido pra ela. Então, ela tem a habilidade parecida com a da Rika, só que melhorada, porque meio que ela pode prever as coisas que vão acontecer. Peraí um minuto que eu tô aqui pra explicar. Nesse áudio eu ia dizer que eu não sei como funciona direito os poderes da Satoko e tal, mas olhando alguns episódios do anime de novo, eu reparei que meio que ela vê os mundos que falharam, por exemplo. Por isso que ela sabia as cartas que os oponentes dela ia jogar, e por isso que ela sabia a combinação de códigos da pasta da Mikano. Então meio que ela tem o poder de ver o que aconteceu nos mundos passados, então ela entende a maioria das coisas que acontecem nessa realidade. Por exemplo, ela não conseguiu prever que o planeta Rico ia ser um urso, porque na realidade que ela passou era um soco, uma luva de boxe, né, que dava um soco nela. Então é meio que isso. E então ela começa a usar essa habilidade para deixar transferir a vida da Rika um inferno, porque todas as coisas que estavam dando errado nas linhas do tempo da Rika é por causa da Satoko. E então, lá no final, eles vão fazer uma, podemos dizer assim, um dia da Satoko, né? Porque eles vão dar vários presentes pra ela e tal. Eles vão dando presente até que chega a hora da Rika dar o presente, né? Então meio que aqui você começa a concluir que isso aí é o que tá acontecendo de errado na linha do tempo da Rika. A Satoko tava controlando tudo. E então, meio que no final a Satoko diz que vai fazer tudo pra Rika não ser de Hinamizawa, não sei o que, pra ela ficar junto com ela. E é isso, basicamente acaba o Higurashi no Nakoroni. Higurashi no Nakoroni Go, pelo menos. E perdão se tiver demorado muito esse resumo da história, mas é que é uma história meio complexa assim, então demora um pouco para explicar os detalhes, os pontos, essas coisas. Então vamos prosseguir. Vamos continuar aqui a animação. Os traços de animação de Higurashi Go, na minha opinião, são inferiores ao de Higurashi Kai, mas não são ruins. Traços bem desenhados, coloridinho e tal. Pelo menos pra mim lembra até um pouco Kimetsu no Yaiba. Na minha opinião, eu prefiro o de Kai, mas não são ruins. Não tô querendo dizer que esses traços são ruins. Na minha opinião, são bem bons, sim. Eu achei bem bonito. Mas eu acredito que pra um clima de terror, assim, gore, eu acredito que aqueles traços combinavam mais. Mas eu entendo que as coisas vão evoluindo e tal. E não dá pra ficar naquele básico, naqueles gráficos lá ultrapassados, né? Como alguns dizem. Então eu meio que entendo eles ir pra esses traços aqui. Mas que eu prefiro os antigos, eu prefiro. Continuando com a animação, eu não tenho muito o que reclamar, os personagens, objetos, moradia em geral são bem desenhados, mas nem tudo soa com flores. Eu vou falar de umas coisinhas que me deixaram assim um pouco desapontado, não desapontado exatamente, mas meio que poderia ser diferente isso aqui. Como por exemplo no primeiro episódio, ainda bem que foi só no primeiro episódio, que nem tem esse risquinho preto aqui pra simbolizar, tipo meio que meio entre as quase como fosse uma censura assim.
Então eu não gostei muito, porque não faz sentido, cara. O cara tá sendo esfaqueado, ele tá gritando, a guria tá com uma faca na mão, tá jorrando sangue pra tudo que é lado. Qual é o sentido de colocar esse ponto preto? Meu Deus, esse ponto tá preto daí, eu não tô vendo mais nada. Eu não tô vendo que o cara tá sendo esfaqueado pela guria. Talvez não seja a primeira vez que vocês vejam isso, eu já vi isso em outros animes e eu nunca achei sentido nisso, mas felizmente nesse caso foi só no primeiro episódio. E uma outra coisa seria essa cor branca aqui na cara dos personagens, que meio que representaria a luz do sol batendo na cara deles. Só que eu achei que não ficou muito legal não. Tanto que tem um episódio mostrando a luz do sol batendo assim normal, como é na maioria dos animes. E no outro a gente vê assim o sol branco batendo, assim, é no mesmo episódio e na mesma cena. Eu vou até tentar mostrar aqui pra vocês, vou deixar na tela aí. Comparem e me digam qual são melhor. Pelo menos pra mim não tem dúvida que eu prefiro a normal, que eu acredito que deve estar na cara da Rika, se não me engano. Se eu tiver errado eu vou colocar aí na tela arrumando. Mas enfim, vamos pro próximo tópico. Personagens. E é aqui que na minha opinião o anime deixou a desejar. Porque nos primeiros arcos basicamente todos, ou a maioria dos personagens pelo menos, tem participação. Só que vai passando os arcos lá, assim, vai ser sendo só Rika e Satoko, Rika e Satoko. E que os outros personagens não tem tanta participação assim. Eles só aparecem pra falar alguma coisa, então, tipo, a Rika e a Satoko estão brigando, elas falam, ah, não brigue, não sei o que e tal. Eles meio que são jogados de escanteio, eles não são mais usados, eles meio que ficam lá só como quase como figurante, pra assim dizer. Meio que eles não fazem nada de grandioso, então na minha opinião é aqui que Higurashi e Higurashi Kai superam em muito o Gol. Porque meio que todos têm seu arco, sua participação, eles fazem algo interessante, não é que nem aqui, porque eu acredito que eles poderiam ter aproveitado um pouco mais, mostrando como eles estavam em Hinamizawa lá enquanto a Satoko e a Rika estavam na escola, mas não, nem isso mostra, e só mostra eles lá fazendo reunião de grupo, essas coisas, ele questionando alguma coisa que é assim e tal, e só isso. Agora vamos pro próximo tópico, conclusão. É hora de dar o meu veredito. O anime é melhor que Higurashi antigo? Não, na minha opinião não é, como eu disse anteriormente. A animação não é ruim, mas na minha opinião não é melhor que aquele Higurashi lá, porque eu já falei que aquela animação combinava mais com os trajes de terror, não sei o que, mas meio que é assim, cara. Tipo, as coisas têm que se atualizar, não pode sempre continuar naquela mesmice, então eu não vou ficar julgando, a animação é muito boa, em nenhum momento deixou a desejar. E em questão de história, Higurashi e Higurashi Kai são bem melhores. Tipo, a história do Gol não é ruim, mas não é tão boa quanto a deles, não é tão elaborada assim. E por isso eu prefiro muito mais o Higurashi antigo. Eu daria assim mais ou menos uma nota 8, assim. Seria um anime legalzinho, assim. Tipo, são só 24 episódios, então eu acredito que sim, até que vale a pena assistir. Porque se fosse, sei lá, 100, 125 episódios, aí eu diria que não valia a pena assistir. Mas como é um anime curtinho, então sim, eu recomendo pra você assistir aí. Eu acredito que você vai se divertir. Mas vamos esperar, porque eu acredito que eles vão consertar essas pontas soltas em Higurashi na Koroni Sotsu. Porque sim, vai ter continuação e vai estrear em julho desse ano. E esse é o vídeo, galera. Eu espero que tenham gostado. Se você discordou ou concordou com alguma coisa aqui, comente aí que eu vou estar lendo e respondendo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal aí pra contribuir, porque eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo, então o alcance vai estar muito ruim. Mas enfim, é isso, valeu e fui. Tchau.